Olá, olá, sejam bem-vindos a esse nosso módulo sobre iluminação. Dando uma introdução aqui sobre o módulo, bom, gente, eu adoro iluminação. Acho que ela é essencial no ambiente, ela que dá o tom, né, assim, não só durante a noite, mas durante o dia, algum pontinho de luz no móvel. A gente tem usado a iluminação muito hoje em dia, não apenas com aquela questão técnica da iluminação funcional, que é super importante também, é essencial, mas também decorativa. É aquele abajurzinho ali no canto ligado mesmo durante o dia, é aquele pontinho, é aquele pendente que mesmo apagado é uma escultura. Então a iluminação ela tem sido conceituada e colocada nos projetos não somente como uma figura funcional, e sim participativa. Ela faz parte da proposta do projeto, ela faz parte de tudo, né? E a ideia aqui desse módulo não é torná-los especialistas em iluminação, mas abrir a mente de vocês para que vocês possam fazer melhores escolhas, vocês possam observar alguns pontos na hora de escolher a sua lâmpada, a sua luminária, que possam trazer para vocês uma melhor segurança na tomada de decisões de vocês, ok? Então, eu vou falar primeiro sobre a primeira dica de o que deve fazer quando você tem o teu ambiente e vai escolher a iluminação para ele, tá? Primeira coisa é observar muito bem o espaço e definir o que você gostaria de destacar, ok? Você vai ter o teu espaço, você vai ter uma série de mobiliários, por exemplo, tá? A gente está num plano do conceito aberto, estar e jantar, certo? Normalmente, os pontos que você quer destacar e que você quer focar é em cima da mesa de jantar, e se você tiver no estar, alguma lateral de sofá, algum canto que você queira destacar, algum quadro, alguma peça de arte, algum objeto de decoração, escolhe parte primeiro dos pontos que você quer destacar, para depois ir para cima e escolher a coisa um pouco mais funcional. Isso porque normalmente as peças decorativas é que dão o tom de todo o restante num projeto de iluminação. Então, o tipo de iluminação de pendente que você vai colocar é o que vai nortear toda a iluminação técnica, a iluminação funcional do restante. Isso é muito importante, tá, gente? O ponto que você quer destacar no teu ambiente. De repente, você pode querer destacar o centro de mesa, você pode destacar a lateral, uma mesa lateral, algum vaso bonito que você tem. Escolhe toda decorativa. Normalmente, quando eu projeto, eu faço isso. Eu coloco primeiramente a decorativa e depois a gente pensa na técnica, ok? Normalmente, os ambientes, eles têm uma fonte principal de iluminação. O que eu quero dizer com isso? A sala de estar normalmente tem um foco central. Na sala de estar, normalmente eu uso rebatedores. O que é rebatedor? A iluminação vai para o teto, porque ela ilumina aqui, mas não diretamente abaixo. Porque a pessoa que está no sofá não quer ter uma iluminação diretamente ofuscando a sua vista e impedindo que você tenha uma visão clara da TV. Então, normalmente os rebatedores são iluminações melhores para a sala de estar, mas é um foco principal. Sala de jantar, a mesma situação. O pendente, né? Pendente como foco principal. A cozinha, a mesma situação. Você vai ter provavelmente uma iluminação mais técnica, ou uma canaleta, ou um recuado de LED, mas que vai fazer esse ponto central, que ele pode estar subdividido entre dois, se o ambiente for muito retangular e muito comprido, normalmente a gente divide entre dois, ou ele pode ser um ponto central mesmo, né? Aí na cozinha seria mais algo técnico. Nos quartos, igual a sala de estar, você quer mais aconchego, então o rebatedor cai bem, certo? Ou uma iluminação mais difusa, que a gente chama, que ela se espalha um pouco mais e não é tão concentrada, que você não quer que prejudique a sua vista na hora que você estiver dormindo, tendo uma leitura, algo assim, aí você liga seu abajurzinho do lado, que é uma iluminação mais direta, você não quer aquela iluminação central ofuscando a sua vista, ok? A luz indireta nas extremidades, certo? Então, aí depois que você conceituar toda essa parte dos decorativos, eu digo que é uma sequência. Primeiro, decorativos. Por segundo, as iluminações centrais dos ambientes. E por terceiro, as extremidades.
As extremidades, você também trabalha com iluminação técnica, que seriam as lâmpadas menores, as par 20, as dicróicas, as AR70. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de lâmpada dessas, mas você vai pontuar as extremidades. O que seriam essas extremidades? A lateral de uma cabeceira na parte superior, alguns pontos de luz, um painel de TV na lateral, um painel bonito que você queira destacar, você queira um fecho de luz mais fechado, o roupeiro, alguns pontos de luz em cima das portas dos roupeiros, aonde você queira ligar quando você quiser escolher uma roupa ali dentro para poder iluminar aquele ambiente. Então, são iluminações menores e focadas nessa parte mais técnica, funcional também, tá? A luz indireta nas extremidades e a tonalidade das cores, ok, gente? Eu tenho até aqui uma imagem bem legal que eu gosto de mostrar, que seria sobre as tonalidades das cores. Então, ali a gente tem a luz quente mais à esquerda e a luz fria mais à direita, certo? A luz quente, quando você for lá comprar a sua iluminação, você vai ver que ela tem essa quantidade de Ks. Você vai ver que eles variam de 2.700 até 6.500. Quanto maior o K, mais fria é a luz. Quanto menor, mais quente ela é, certo? E a gente tem a luz neutra no meio, que estaria girando em torno de 3.000 a 4.500. A luz quente, 2.700 a 3.000, e a luz fria, 4.500 a 6.500. Normalmente áreas funcionais, cozinhas, lavanderias, áreas, por exemplo, se você for num salão de beleza, se você for num escritório, trabalha com a luz fria, 4.500 a 6.500 K. Se você vai para uma área de quarto, uma área de aconchegante, que você não tenha que ficar tanto prestando atenção em algum determinado ponto, a gente trabalha com a luz quente, porque ela traz mais aconchego. E a luz neutra é aquele intermediário, certo? Para que serve a luz neutra? Eu gosto muito do contraponto. Num ambiente que você, por exemplo, você está no teu quarto, você não quer que fique tudo quente, porque às vezes você quer que perto do roupeiro esteja uma luz morna, ou suave, ou neutra, como a gente diz, porque você quer ter uma certa percepção das roupas que você escolher e tudo mais. É difícil você partir direto do quente para o frio. Normalmente, o legal é ficar assim, neutra com o quente, ou neutra com o frio. E você misturar essas cores, você brincar com isso, certo? Então, de repente, numa cozinha, a luz central do ambiente ser uma luz neutra, que não vai ficar tão fria, não vai ficar tão gelada, tão intensa, e em cima da sua bancada, né, da pia, onde você corta os alimentos, colocar uma par 20 com uma luz fria, porque aí sim a intenção é um foco frio para que você possa ver bem o que você está fazendo na sua bancada de trabalho. Então você pode mesclar as cores. A única dica que eu tô é que não passem direto da quente para fria. Tenham a neutra sempre como contraponto entre as duas, ok? Ok, gente, agora a gente falou um pouquinho sobre a luz quente, a luz fria, né, sobre essas percepções da tonalidade da luz. E aí, mais uma situação que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. As tonalidades também têm as suas sensações. A iluminação, ela está aqui não só para ser técnica, conforme eu falei no começo. Ela está aqui para trazer sensações, né? Então, quanto mais quente a iluminação, mais você vai se sentir acolhido, confortável. Por isso que alguns restaurantes, normalmente restaurantes que têm um tráfego um pouco mais noturno, eles têm uma iluminação mais quente, mais aconchegante, né? Realmente, às vezes, regiões mais frias, que querem trazer calor, a iluminação desses lugares são mais amarelas, né? E normalmente, quando você vai ambientes que você tem que ter uma maior leitura, bibliotecas, hospitais, você se sente mais frio, mais gelado. Então, a iluminação, sim, ela traz muito, muito do aconchego, muito da tua temperatura naquele ambiente. Quando são ambientes comerciais, a gente não se importa muito, a gente vai estar ali por um determinado período de tempo, se tem algum erro nesse conceito de iluminação. É importante também, mas a gente sabe que para nossa casa é muito mais importante, porque a gente vai estar ali todo dia. E, gente, faz toda a diferença você estar num ambiente e você se sente desconfortável
literalmente desconfortável, você vê que tá tudo certo com a mobília, tá tudo certo com o tamanho, com a dimensão dos objetos, mas algo não fecha naquele espaço, e normalmente é porque a iluminação está muito fria para você. Então, o cuidado de você mesclar e você fazer o contraponto com essas cores de iluminação é super importante, ok? Outra coisinha que eu queria falar sobre vocês é um item à parte. Você ilumina o seu teto, mas você também ilumina o mobiliário, né? Como eu disse anteriormente, a iluminação não está vindo somente para iluminar a parte técnica, e nem somente para ser funcional, iluminar o teto para baixo, para você ter aquela luz no ambiente, não. A iluminação tem vindo como sensação, né? O objeto principal da iluminação é as sensações que você vai sentir ao ver aquele seu ambiente. E nada melhor do que iluminar o seu mobiliário. Quando for fazer o projeto do seu móvel planejado, pense nisso. Pense em como você vai querer iluminar ele, né? Algumas ideias. Se tiver uma cristaleira, um pontinho de luz que passe iluminação entre as prateleiras de vidro, ou fitas de LED entre essas prateleiras, vai receber uma visita, liga aquele ambiente, torna ele bonito, torna ele uma escultura, não somente um ambiente que está ali disposto naquele ambiente. No teu quarto, de repente, você quer iluminar o mobiliário de uma forma mais técnica. Uma fita de LED na cabeceira, por dentro, faz com que você quase não precise do abajur do lado. Você pode ligar aquela fita ali de LED e você ter mais aquela percepção da leitura, de você ter aquela luzinha de cabeceira ali, certo? Então, ilumine o seu mobiliário, pense na iluminação não somente no teto, ok? Um outro contraponto, não pense na sua iluminação somente no teto, no mobiliário como nas paredes. As arandelas vieram com tudo, gente. A gente tem inúmeras possibilidades de arandelas, inúmeras possibilidades de cores, de tonalidades, de tipos de iluminação. Então, você iluminar um corredor na parede, e às vezes não no teto, pode ser uma opção. As paredes estão aí para isso. E hoje as arandelas, elas não aparecem somente como um ponto de luz, mas sim como uma escultura. Na parte externa da casa, elas podem servir como um balizador, para que você encontre um caminho da parte da frente da casa para a parte de trás. Elas podem servir diversas formas na lateral do espelho no banheiro para iluminar a face. Sobre questão de iluminação na face em banheiros, a iluminação de topo que a gente estava acostumado a ter, ela não é uma iluminação muito eficiente, ela faz sombra dessa parte para baixo do rosto. Então, a iluminação lateral é sempre muito mais eficiente. Você colocar 2 arandelas do lado dos espelhos é super eficiente. Vai te dar uma qualidade na hora de você lavar o seu rosto, se maquiar, ou enfim, fazer o que você tiver que fazer na sua face, ok? Então, arandelas, iluminação de parede também. Parede, teto, mobiliário, ok? Falando um pouquinho também sobre tipos de lâmpada. Esquece incandescente, esquece halógena, esquece fluorescente, isso não existe mais. LED é o futuro. Vamos falar sobre esse tipo de iluminação, porque a vida útil do LED é muito maior, ele é muito mais econômico, e é o que vende nas lojas, não vamos se remeter a nenhum outro tipo de iluminação que é o mais eficiente para você, e a gente está querendo aqui ser descomplicado, ok? Então, a gente tem vários tipos de lâmpada, ok? A gente tem vários tipos de lâmpada, e eu vou colocar aqui para vocês agora um pouquinho sobre esses tipos de lâmpada. Então, vamos passar na nossa tela aqui. A gente tem as lâmpadas que são feitas para a parte geral, e a gente tem as lâmpadas que são feitas para partes mais decorativas e mais focadas. Essa que está na tela aí é uma R70, ok? Qual que é a diferença dela? Quando você for comprar essa tua lâmpada, observe que ela é bem espelhada por dentro. Esse espelho que ela tem faz com que a iluminação dela se torne um facho bem focado, tá? Ou melhor assim, né? Bem focado na sua bancada. É uma iluminação dita teatral. As ARs, tá? Normalmente no uso residencial com pé direito normal, pé direito aí de até 2,70, a gente usa a R70. Acima disso, a gente tem outros tipos de R. R111, né? Que daí são para pé direitos duplos. Mas o especial desse tipo de iluminação é que ela é uma iluminação extremamente focada. Quer ver uma coisa legal que fica com uma iluminaçãozinha dessa?
iluminar uma mesa lateral do sofá, onde você tem um vaso de murano super bonito, e você queira uma iluminação teatral em cima dessa peça, ou em cima de uma escultura. A R70 faz esse papel, as ARs no geral. E o que é o diferencial dela é que ela tem esse espelho dentro, que é o que faz com que a iluminação torne o facho muito mais intenso, muito mais concentrado. Ok? Aqui, essa próxima iluminação que a gente tem é uma dicróica, ok? A dicróica, ela é uma iluminação que ela tem um facho mais difuso, mais suave e um alcance não tão longo. Para que a dicróica é legal? Para você usar atrás de um sofá, em cima de um quadro que você queira iluminar de uma forma suave, dentro de um móvel que você queira iluminar as prateleiras de vidro de uma cristaleira, por exemplo, porque ela vende no formato menor, para interno do móvel, então ela é uma iluminação extremamente decorativa, ela vai fazer aquele ponto suave de luz. Normalmente eu deixo ela uns 20, 15 centímetros da parede, eu não deixo ela muito distante, porque senão ela perde o efeito, tá? Então ela é uma iluminação mais difusa. Aqui a gente tem um outro tipo de dicróica. Essa tem ela é mais quente, por isso que ela tem esse pontinho amarelo lá no meio, mas o efeito é basicamente o mesmo da anterior. E aqui a gente tem a nossa bulbo. Essa é a geralzona, né? Essa a gente coloca por dentro de plafond. Essa é aquela iluminação que é um pouco mais em conta. E quando ela é de bolinha, assim, opaca, a gente chama de bulbo, certo? Aqui o soquete é do tipo E27. É o mais comum que tem no mercado, mas é uma iluminação de LED. Então, normalmente aqui é que mais você encontra dentro de abajur. Quando o plafond pede 8 ou mais lâmpadas, essa aqui também. E é uma iluminação geral, comum, né? Ela tem um facho mais difuso, ela não tem uma qualidade assim, é de iluminação geral do ambiente, ok? Aí 27, aí a gente tem a nossa iluminação aqui de filamento. Essa iluminação ela é mais decorativa, ela tem vários formatos. Eu acho que aqui na sequência eu tenho uma de bolinha, olha só. Ela tem vários formatos e a ideia dela é ser realmente mais decorativa. Ela dá aquele arzinho de luz de vela, sabe? Ela dá um ar bem quente mesmo, mais aconchegante. Ela não tem a função de iluminar bem o ambiente, ok? Aí nós temos a Alopin. Essa é uma iluminação decorativa. Quando ela é usada em quantidades. E ela é feita, normalmente, ela tem uma iluminação muito parecida, assim, com a R70. Gira mais ou menos o meio termo entre a R70 e a Par 20, ok? Normalmente ela é usada em quantidades e ela é usada quando a luminária precisa de uma dimensão pequena, em que o facho de luz saia pequena, ela é uma iluminação mais delicada. A ideia dela geral é para ser usada de acordo com a luminária. Então, hoje em dia, a gente tem aquelas arandelas que tem tubularzinha, pequenininha, com aquele faixa super compridas. Normalmente é a Alopin que é usada ali, ok? E ela é uma iluminação bem bonita para ser deixada, às vezes, exposta no lustre, misturado com o cristal. Ela se perde, assim, ela não fica nada grosseira, sabe? Ela é uma iluminação mais delicada. E aí a gente tem a nossa famosa Par 20, que é o que a gente mais usa, assim, de iluminação pequena, de spot pequeno, porque ela é uma iluminação geral. Você pode ver que ela tem esse vidrinho todo marteladinho, e o espelho dela dentro não é um espelho tão facetado igual o da R70, é um espelho mais liso. Ela também tem um facho um pouco mais concentrado com que aquela de bulbo, que é aquela geralzona, né? Ela tem um facho um pouco mais concentrado, mas ela chega a ser uma iluminação bem suave. Então, a gente usa muito a Par 20 assim, de repente dentro do box do banheiro, no corredor, em cima da cozinha, uma iluminação bem fria ali em cima do tanque, colocar um pontinho de Par 20 também é bem usual, ok? Então, essa seria a Par 20. Gente, então é isso que eu queria falar para vocês sobre iluminação. Lembre da regra de ouro. Primeiro pense no seu ambiente, no que você quer destacar, e depois vai subindo as camadas, ok? Pontos que você quer destacar, pontos que você queira a iluminação central dos ambientes, e depois parte para a técnica, para a iluminação técnica.
Não exagere demais na iluminação do seu ambiente, nem de menos. A demais também vai te trazer desconforto, você vai sentir que tem coisa demais, informação demais, principalmente no uso residencial. Isso faz parte do teu conforto, da tua qualidade de vida, do teu uso funcional. Vai escolhendo por camadas, certo? Essa é a regra de ouro. Espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui foi passar uma informação bem enxuta, bem eficiente sobre como você deve escolher a iluminação do seu ambiente, sem complicar, sem falar de lumens, sem falar de amperagem, sem falar de informações muito técnicas, que você possa escolher a iluminação, ou enfim, falar para o seu profissional, né, e ter um pouco mais de capacidade de escolha e ser um pouco mais dona da razão do seu lar, ok? Beijo e até mais.